Você está prestes a ouvir o audiobook do livro Pai Rico, Pai Pobre, escrito por Robert T. Kiyosaki. E se você está procurando por um resumo, uma review mais rápida deste livro, é só você clicar no vídeo que está aparecendo aqui em cima no card ou na descrição. E se você quer receber novos lançamentos de audiobooks, é só você se inscrever no canal e ativar o sininho. Na descrição deste vídeo você tem acesso ao resumo e a review por escrito deste livro em meu blog, assim como o download dos arquivos do audiobook. Se está pensando em adquirir esse livro, não deixe de conferir os links na descrição. Assim você ganha desconto e também ajuda o canal a crescer. Agora eu te desejo um excelente livro e um bom proveito. Esta é a versão dividida por capítulos. Capítulo 1. Pai Rico, Pai Pobre. Nova edição, atualizada e ampliada, com 9 sessões de estudo inéditas, por Robert T. Kiyosaki. Abre aspas. Pai Rico, Pai Pobre é um ponto de partida para todos que queiram assumir o controle de seu futuro financeiro. Fecha aspas. USA Today. Introdução. Pai Rico, Pai Pobre. Tendo 2 pais, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes, a visão de um homem rico e a de um pobre. Tive 2 pais, um rico e um outro pobre. Um era muito instruído e inteligente, tinha PhD, e fizera um curso universitário de graduação, com duração de 4 anos, em menos de 2. Foi então para a Universidade de Stanford, para a Universidade de Chicago e para Northwest University, sempre com bolsa de estudos. O meu outro pai nunca concluiu o ensino médio. Ambos foram homens bem-sucedidos em suas carreiras e trabalharam arduamente durante toda a vida. Ambos oferiam renda considerável. Contudo, um sempre enfrentou dificuldades financeiras. O outro se tornou o homem mais rico do Havaí. Um morreu deixando milhões de dólares para a sua família, para instituições de caridade e para sua igreja. O outro deixou contas a pagar. Ambos eram homens fortes, carismáticos e influentes. Os 2 me ofereceram conselhos, mas não me recomendaram as mesmas coisas. Ambos acreditavam firmemente na instrução, mas não sugeriam o mesmo tipo de estudo. Se eu tivesse tido um único pai, teria que ter aceitado ou rejeitado seus conselhos. Tendo 2 pais, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes, a visão de um homem rico e a de um pobre. Em vez de simplesmente aceitar ou rejeitar um destes pontos de vista, me descobri pensando mais, comparando-os e escolhendo por mim mesmo. O problema é que o homem rico ainda não era rico e o pobre ainda não era pobre. Ambos estavam no início de suas carreiras e lutavam por dinheiro e pela família, mas tinham ideias muito diferentes sobre o dinheiro. Por exemplo, um dos meus pais dizia, abre aspas, o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O outro dizia, a falta de dinheiro é a causa de todos os problemas. Quando garoto, a influência de 2 pais, ambos homens fortes, gerava uma situação complicada. Eu queria ser um bom filho e os ouvia, mas os 2 pais não falavam a mesma língua. O contraste entre suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro, era tão extremo que eu ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre o que cada um deles dizia. Muito do meu tempo era gasto refletindo, fazendo-me perguntas como, por que ele fala isso? A respeito das afirmações dos meus pais. Teria sido muito mais simples falar sim, ele está certo, concordo com isso. Ou simplesmente rejeitar um ponto de vista dizendo, o velho não sabe o que está falando. Porém, tendo 2 pais que eu amava, fui forçado a pensar e a escolher um dos caminhos por mim mesmo. Esse processo de escolher sozinho se mostrou muito valioso em longo prazo. Não se tratou simplesmente da aceitação ou rejeição de um único ponto de vista.
Uma das grandes razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas é que o dinheiro não é um tema ensinado em casa ou na escola. Muitos de nós aprendemos sobre dinheiro com nossos pais. O que um pai pobre pode dizer a respeito de finanças para o seu filho? Ele simplesmente fique na escola e estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas terá uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. 20 anos atrás, o relógio da dívida. Avance 20 anos rapidamente e a dívida norte-americana está assustadora. Segundo a imprensa, está próxima de 20 trilhões. Isso são trilhões, com T maiúsculo. Infelizmente, lidar com o dinheiro não é ensinado nas escolas. Elas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas financeiras. Isso explica por que médicos, gerentes de bancos e contadores versados que tiveram ótimas notas enquanto estudantes terão problemas financeiros durante toda a vida. Nossa dívida nacional alarmante se deve, em boa medida, a políticos e funcionários públicos muito instruídos, mas que tomam decisões financeiras com pouco ou nenhum treinamento nesta área. Atualmente, fico pensando o que acontecerá quando houver milhões de pessoas precisando de assistência médica e financeira. Elas se tornarão dependentes do apoio financeiro de suas famílias ou do governo. O que acontecerá quando o Medicare e a Previdência Social ficarem sem dinheiro? Como uma nação sobreviverá se ensinar sobre dinheiro continua sendo tarefa dos pais, cuja maioria será ou já é pobre? Como tive 2 pais para me influenciar, aprendi com ambos. Tive que refletir sobre os conselhos de cada um deles e, ao fazê-lo, percebi o poder e o impacto dos nossos pensamentos sobre a nossa própria vida. Por exemplo, um pai costumava falar, abre aspas, não posso comprar isso. O outro proibia o uso dessa palavra, insistia em que eu falasse, o que posso fazer para comprar isso? Em um caso, temos uma afirmação, no outro, uma pergunta. Um deixa você sem alternativa, o outro obriga a refletir. Meu pai que logo ficaria rico explicava que ao falar automaticamente não posso comprar isso, seu cérebro para de se esforçar. Ao perguntar o que posso fazer para comprar isso, você mantém o seu cérebro trabalhando. Ele não estava dizendo que comprava tudo o que desejasse. Ele incentivava enfaticamente que eu treinasse a minha mente, o computador mais poderoso do mundo. Meu cérebro fica mais forte a cada dia porque eu o exercito. Quanto mais forte ele fica, mais dinheiro ganho. Ele acreditava que repetir mecanicamente "não posso comprar isso" era um sinal de preguiça mental. Embora ambos os meus pais trabalhassem com afinco, observei que um deles tinha o hábito de pôr seu cérebro para dormir quando o assunto era dinheiro, e o outro tinha o costume de exercitá-lo. O resultado era que, ao longo do tempo, um dos meus pais ficava financeiramente mais forte e o outro enfraquecido. Isso não é muito diferente do que ocorre quando uma pessoa faz exercícios físicos regulares, enquanto outra senta no sofá e assiste à televisão. O exercício físico adequado aumenta suas chances de ter uma boa saúde e o mental amplia suas chances de ficar rico. A preguiça reduz tanto a saúde quanto a riqueza. Meus 2 pais tinham atitudes mentais diferentes. Um acreditava que os ricos deviam pagar mais impostos para atender aos menos afortunados. O outro dizia, os impostos punem os que produzem e recompensam os que não o fazem. Um dos meus pais recomendava, estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro falava, dedique-se aos estudos para conseguir comprar uma boa empresa. Um dos meus pais dizia, não sou rico porque tenho filhos. O outro, tenho que ser rico por causa de vocês, meus filhos. Um incentivava as conversas sobre dinheiro e negócios na hora do jantar. O outro proibia que se falasse no assunto durante as refeições. Um recomendava, com questões financeiras, seja cuidadoso, não se arrisque. O outro, aprenda a administrar o risco. Um afirmava, nossa casa é nosso maior investimento e patrimônio. O outro, a minha casa é uma dívida, e se sua casa for maior investimento,
você terá problemas. Ambos os meus pais pagavam suas contas no prazo, mas um deles as pagava em primeiro lugar, enquanto o outro as deixava para a última hora. 20 anos atrás, sua casa não é um ativo. A crise do mercado imobiliário de 2008 foi uma mensagem clara de que a sua casa não é um ativo. Ela não só tira dinheiro do seu bolso, como não podemos contar que se valorizará. Muitos imóveis em 2017 valem ainda menos do que valiam em 2007. Um deles acreditava que a empresa ou o governo deveria cuidar de você e de suas necessidades. Estava sempre preocupado com aumentos salariais, planos de aposentadoria, benefícios médicos, licenças, férias e outros benefícios. Ele ficava impressionado com os 2 de seus tios que foram para o exército e se aposentaram com vários benefícios após 20 anos de serviço ativo. Ele adorava a ideia de assistência médica e outros benefícios concedidos a veteranos aposentados. Ele também se empolgava com as catedrais vitalícias do sistema universitário. A ideia de estabilidade no emprego e benefícios trabalhistas lhe parecia, às vezes, mais importante do que o próprio emprego. Dizia frequentemente: trabalhei muito para o governo, mereço essas mordomias. O meu outro pai acreditava na total autossuficiência financeira. Ele sempre se manifestava contra a mentalidade do direito adquirido e falava que isso criava pessoas financeiramente fracas e necessitadas. Ele dava muita ênfase à competência financeira. Um dos meus pais lutava para poupar alguns poucos dólares. O outro simplesmente criava investimentos. Um pai me ensinou a escrever um currículo impressionante para que eu pudesse encontrar um bom emprego. O outro a fazer planos financeiros e corporativos consistentes, de modo que eu pudesse criar empregos. Ser o resultado da criação de 2 pais fortes me proporcionou o luxo de observar o impacto de diferentes formas de pensar sobre a própria vida. Observei que as pessoas moldam suas vidas por meio de seus pensamentos. Por exemplo, meu pai pobre sempre me dizia: nunca vou ficar rico. E isso acabou acontecendo. Meu pai rico, por outro lado, sempre se referia a si próprio como sendo rico. Ele dizia coisas como: sou um homem rico e pessoas ricas não fazem isso. Mesmo que estivesse totalmente quebrado após um revés financeiro, ele continuava a se considerar um homem rico. Ele se justificava dizendo: há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário, a pobreza é eterna. Meu pai pobre dizia: não ligo para o dinheiro, ou o dinheiro não é importante. Meu pai rico sempre dizia: dinheiro é poder. A força dos nossos pensamentos nunca poderá ser medida ou avaliar, mas desde jovem se tornara óbvias para mim a tomada de consciência dos meus pensamentos e a forma como eu me expressava. Observei que meu pai pobre não era pobre por causa do dinheiro que ganhava, que era bastante, mas por causa de seus pensamentos e ações. Quando garoto, tendo 2 pais, me tornei consciente de que deveria ser cuidadoso com os pensamentos que decidisse adotar como meus. A quem ouviria? O meu pai rico ou o meu pai pobre? Há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário, a pobreza é eterna. Embora ambos tivessem um enorme respeito pela educação e pelo aprendizado, eles discordavam quanto ao que era importante aprender. Um queria que eu estudasse arduamente, me formasse e conseguisse um bom emprego para trabalhar por dinheiro. Ele queria que eu estudasse para me tornar um profissional, um advogado ou um contador, ou que fosse para uma faculdade de administração para obter um MBA. O outro me incentivava a estudar para ficar rico, para entender como funciona o dinheiro, para aprender como fazê-lo trabalhar para mim. Não trabalho por dinheiro, costumava repetir. O dinheiro trabalha para mim. Com 9 anos, resolvi ouvir e aprender com meu pai rico tudo sobre dinheiro. Optei por não dar ouvidos a meu pai pobre, mesmo que fosse ele quem possuísse todos os títulos universitários. Uma lição de Robert Frost.
Robert Frost é o meu poeta favorito, embora goste de muitas de suas poesias. A minha preferida é A Estrada Não Trilhada. Quase todos os dias recorro às suas lições. A Estrada Não Trilhada. Num bosque em pleno outono, a estrada bifurcou-se, mas sendo um só um caminho eu tomaria. Assim, por um longo tempo, eu ali me detive, e um deles observei até um longe declive, no qual, dobrando, desaparecia. Porém, tomei o outro, igualmente viável, e tendo mesmo um atrativo especial, pois mais ramos possuía e talvez mais capim. Embora, quanto a isso, o caminhar no fim os tivesse marcado por igual. Em ambos, nessa manhã, faziam recobertos de folhas que nenhum pisar enegrecera. O primeiro deixei, para um outro dia, e intuindo que um caminho outro caminho gera. Duvidei de algum dia eu voltaria. Isto eu hei de contar mais tarde, num suspiro, nalgum tempo ou lugar desta jornada extensa. A estrada divergiu naquele bosque, e eu segui pela que mais ínvia me pareceu. E foi o que fez toda a diferença. No decorrer dos anos, pensei muitas vezes no poema de Robert Frost, ao escolher não dar atenção aos conselhos e às atitudes de meu pai mais instruído. Tomei uma decisão dolorosa, mas ela determinou o resto da minha vida. Com a decisão de a quem dar ouvidos, teve início a minha educação financeira. Meu pai rico me deu lições ao longo de um período de 30 anos, até que cheguei aos 39 anos de idade. Suas lições pararam quando ele percebeu que eu conheci e entendia plenamente o que ele estava tentando martelar na minha cabeça, às vezes bastante fechada. O dinheiro é uma forma de poder. Mais poderosa ainda, entretanto, é a educação financeira. O dinheiro vem e vai, mas se tiver sido educado quanto ao seu funcionamento, você adquire poder sobre ele e começa a construir riqueza. O motivo pelo qual o simples pensamento positivo não é eficaz é que a maioria das pessoas foi à escola e nunca aprendeu como o dinheiro funciona, e assim passa sua vida trabalhando por ele. Como comecei com apenas 9 anos, as lições que meu pai rico me ensinou foram simples. E quando tudo foi dito e feito, encontramos apenas 6 lições, repetidas ao longo de 30 anos. Este livro trata dessas lições, expostas da maneira mais simples possível, da forma como meu pai rico as passou para mim. Essas lições não se pretendem ser respostas, mas sim marcos, referências que ajudarão você e seus filhos a enriquecer. Não importa o que aconteça, em um mundo de crescimento, mudança e incerteza. Notas: o Medicare, bem como o Medicaid, é um programa norte-americano de assistência aos idosos. Fim das notas. Capítulo 1. Lição número 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. As classes médias e baixas trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Pai, como que se fica rico? Meu pai largou o jornal. Por que quer ficar rico, filho? Porque a mãe do Jimmy chegou hoje em um Cadillac novo e eles iam passar o final de semana na praia. Ele chamou 3 amiguinhos, mas o Mike e eu não fomos convidados. Eles disseram que não nos chamavam porque somos garotos pobres. Eles falaram isso mesmo? Perguntou meu pai incrédulo. Disseram sim, respondi em um tom magoado. Meu pai balançou a cabeça em silêncio, ajeitou os óculos e voltou para a leitura do jornal. Fiquei esperando a resposta. Era o ano de 1956. Eu tinha 9 anos. Por um golpe de sorte, eu frequentava a mesma escola pública em que estudavam os filhos dos ricos. A cidade vivia, especialmente em função das usinas de açúcar. Os gerentes das usinas e outras pessoas influentes da cidade, como médicos, proprietários de estabelecimentos comerciais e gerentes de bancos, matriculavam os filhos nesta escola. Terminando o ensino fundamental em geral, eles iam para colégios particulares. Eu estudava naquela escola, simplesmente porque morava de um lado da rua. Se morasse do outro, teria ido para uma escola diferente e meus colegas seriam de famílias mais parecidas com a minha.
Concluído o ensino fundamental, estes garotos e eu cursaríamos o ensino médio também em escolas públicas. Não havia colégios particulares para eles ou para mim. Meu pai finalmente largou o jornal. Senti que estava pensando. Filho, começou lentamente. Se quiser ficar rico, tem que aprender a ganhar dinheiro. E como é isso? Perguntei. Use sua cabeça, filho. Respondeu sorrindo. O que na verdade ele queria dizer era: isso é tudo o que vou lhe dizer. Ou, não sei a resposta, então não me perturbe. Uma parceria é formada. Na manhã seguinte, contei para meu melhor amigo Mike o que meu pai tinha falado. Tenho a impressão de que Mike e eu éramos os únicos garotos pobres da escola. Mike também estava naquela escola por um golpe de sorte. Alguém tinha traçado aleatoriamente a linha divisória dos distritos escolares e acabamos na escola dos garotos ricos. Não éramos pobres de verdade, mas sentíamos como se fôssemos porque os demais garotos tinham luvas de beisebol e bicicletas novas, tudo novo. Nosso pai nos dava o básico, comida, teto e vestimenta, mas isso era tudo. Meu pai costumava falar: se quiser alguma coisa, trabalhe para obtê-la. Queríamos muitas coisas, mas não havia muito trabalho disponível para garotos de 9 anos. E então, como ganhamos dinheiro? Perguntou Mike. Eu não sei, respondi. Mas você quer ser meu sócio? Ele concordou, e naquele sábado de manhã, Mike se tornou meu primeiro sócio de negócios. Passamos a manhã toda imaginando formas de ganhar dinheiro. De vez em quando, falávamos dos caras legais que estavam se divertindo na casa de praia de Jimmy. Sentíamos uma certa mágoa, mas era uma mágoa boa, pois nos inspirou a pensar em como ganhar dinheiro. Finalmente, nesta tarde, um lampejo surgiu em nossas mentes. Era uma ideia que Mike havia tirado de um livro de ciências que lera. Empolgados, demos um aperto de mão e a sociedade agora tinha um objetivo. Durante as semanas seguintes, Mike e eu percorremos a vizinhança pedindo aos vizinhos que guardassem para nós os tubos vazios de pasta de dentes. Intrigados, muitos adultos concordavam sorrindo. Alguns perguntavam o que estávamos fazendo. Respondíamos: não dá para contar, é um segredo de negócios. Conforme as semanas passavam, mamãe ficava nervosa. Tínhamos escolhido um lugar perto da máquina de lavar roupas para estocar as nossas matérias-primas. Em uma caixa de papelão que contivera vidros de molho de tomate, acumulava-se agora a nossa pilha de tubos de pasta de dentes usados. Finalmente mamãe deu uma bronca. Não aguentava mais ver aquele monte de tubos espremidos na maior confusão. "O que estão fazendo, meninos?" perguntou. "E não me venham novamente com desculpas de que é um segredo de negócios. Dê um jeito nesta bagunça ou jogo tudo fora." Mike e eu argumentamos. Explicamos que em breve teríamos o suficiente para começar a produção. Dissemos que estávamos esperando alguns vizinhos acabarem de usar as suas pastas para que pudéssemos recolher os tubos. Mamãe nos deu uma semana de prazo. Antecipamos a data do início da produção. A pressão aumentava. Minha primeira sociedade já estava sendo ameaçada por uma notificação de despejo de nosso depósito, feita pela minha própria mãe. Mike se encarregou de apressar o consumo das pastas, informando que os dentistas recomendavam escovação mais frequente dos dentes. Comecei a instalar a linha de produção. Um dia, meu pai chegou em casa com um amigo para mostrar como aqueles garotos de 9 anos operavam a linha de produção a todo vapor, perto da garagem. Por todo o lugar havia uma fina poeira branca. Em uma mesa comprida, se alinhavam embalagens de leite oriundas da escola, e no forno japonês da família, as brasas de carvão brilhavam, gerando o máximo de calor. Papai caminhava com cuidado, o carro fora estacionado próximo aos portões da rua, porque a linha de produção estava na frente da porta da garagem. Quando ele e seu amigo se aproximaram, viram uma vasilha de aço em cima das brasas, e dentro dela os tubos de pasta de dente derretiam. Naquela época não havia tubos de pasta de dente de plástico, eram de chumbo. Por isso, depois que a pintura queimava, os tubos dentro da vasilha derretiam, até virar líquido. Com a ajuda do pegador de panela da mamãe, despejávamos o chumbo derretido através de um pequeno furo nas embalagens de leite que estavam recheadas de gesso. O pó branco do gesso, que ainda não tinha sido misturado à água, estava por toda a parte. Na pressa, tínhamos derrubado o saco de gesso e parecia que toda a área fora atingida por uma nevasca.
As embalagens de leite vazias serviam para fazer os moldes. Meu pai e seu amigo nos observavam enquanto vestíamos o chumbo derretido em um pequeno buraco no topo do cubo de gesso. "Cuidado", meu pai disse. Fiz que sim com a cabeça, sem olhar para cima. Finalmente, quando terminei de colocar o chumbo derretido, larguei a vasilha e sorri para meu pai. "O que estão fazendo?" questionou com um sorriso cauteloso. "O que você mandou. Estamos nos tornando ricos." "Isso aí", disse Mike, sorrindo e balançando a cabeça. "Somos sócios." "E o que há nesses moldes de gesso?" perguntou o papai. "Veja", falei, "essa vai ser uma boa fornada." Com um pequeno martelo bati no lacre que dividia o cubo em dois. Com cuidado, puxei a parte de cima do molde de gesso e uma moedinha de chumbo caiu. "Minha nossa", falou o papai. "Vocês estão cunhando moedinhas de chumbo?" "Isso mesmo", disse Mike. "Estamos fazendo o que o senhor falou, fazendo dinheiro." O amigo do meu pai se virou e caiu na gargalhada. Meu pai sorriu e balançou a cabeça. À sua frente estavam, além do fogo e da caixa de tubos de pasta de dente vazias, dois garotos cobertos por uma poeira branca, rindo de orelha a orelha. Meu pai pediu que largássemos tudo e nos sentássemos com ele no degrau da frente da casa. Sorrindo, nos explicou carinhosamente o que significava a palavra falsificação. Nossos sonhos estavam desfeitos. "Quer dizer que isso é ilegal?" perguntou Mike, com um soluço na voz. "Deixa eles", disse o amigo do meu pai. "Podem estar desenvolvendo um talento natural." Meu pai o fuzilava com os olhos. "Sim, é ilegal", falou meu pai calmamente. "Mas vocês demonstraram muita criatividade e ideias originais. Continuem, estou orgulhoso de vocês." Desapontados, Mike e eu ficamos sentados, uns 20 minutos antes de começarmos a arrumar a bagunça. O negócio se encerrou no próprio dia da inauguração. Varrendo a poeira, olhei para Mike e disse: "Acho que Jimmy e os amigos dele estavam certos. Somos pobres." Quando falei isso, meu pai já estava saindo. "Garotos", falou, "vocês só serão pobres se desistirem. O mais importante é que fizeram alguma coisa. Muitas pessoas falam e sonham em ficar ricas. Vocês agiram. Estou muito orgulhoso de vocês. Repito, continuem. Não desistam." Mike e eu ficamos quietos, calados. Eram palavras amigáveis, mas ainda não sabíamos o que fazer. "Então por que você não é rico, papai?" perguntei. "Porque resolvi ser professor. Os professores não estão muito preocupados em ficar ricos. Gostamos de ensinar. Queria poder ajudar vocês, mas na verdade não sei como ganhar dinheiro." Mike e eu voltamos à arrumação. "É", falou meu pai, "se quiserem aprender a enriquecer, não perguntem a mim. Falem com seu pai, Mike." "Meu pai?" perguntou Mike, surpreso. "Sim, seu pai", repetiu com um sorriso. "Seu pai e eu temos conta no mesmo banco e o gerente está impressionado com ele. Disse várias vezes que o seu pai é brilhante quando se trata de ganhar dinheiro." "Meu pai?" insistiu Mike, incrédulo. "Então por que não temos uma casa bonita e um carrão, como os garotos ricos da escola?" "Um carrão e uma casa bonita não querem necessariamente dizer que você é rico ou que tem muito dinheiro", respondeu meu pai. "O pai do Jimmy trabalha na usina. Ele não é muito diferente de mim. Trabalha para uma empresa e eu para o governo. A empresa compra o carro para ele. Se a usina tiver problemas financeiros, o pai de Jimmy pode acabar sem nada. Seu pai é diferente, Mike. Ele parece estar construindo um império e desconfio de que alguns anos será um homem muito rico." Ao ouvir isso, Mike e eu nos empolgamos novamente. Mais dispostos, limpamos a confusão provocada por nosso finado negócio. Enquanto limpávamos, fazíamos planos sobre quando e onde falar com o pai de Mike. O problema era que ele trabalhava muito e às vezes chegava muito tarde em casa. Era dono de armazéns, de uma empresa de construção, de uma cadeia de lojas e de 3 restaurantes. Eram os restaurantes que o faziam voltar para casa tarde. Acabada a limpeza, Mike se despediu. Falaria com seu pai à noite, para perguntar se podia nos ensinar a ficar ricos. Mike prometeu me ligar assim que tivesse uma resposta, mesmo que fosse tarde. Às 20h30, o telefone tocou. "Ok", falei. "Sábado que vem." E desliguei.
O pai de Mike concordara em conversar conosco. Às 7h30 de sábado, peguei o ônibus para o lado pobre da cidade. As lições começam. Mike e eu encontramos o seu pai às 8 horas naquela manhã. Ele estava ocupado e trabalhava há mais de 1 hora. Seu supervisor de construção já estava saindo da caminhonete enquanto entrei naquela casa simples, pequena e arrumada. Mike me esperava na porta. Papai está no telefone e falou para esperar na varanda dos fundos, disse Mike ao abrir a porta. O antigo assoalho de madeira chiou quando passei pela soleira da casa, já velha. Do lado de fora havia um capacho simples, escondendo os muitos anos de uso e os incontáveis passos que suportara. Apesar de limpo, precisava ser substituído. Quando entrei na casa estreita, senti falta de ar. O cômodo estava mobiliado com peças que hoje seriam objetos de colecionador. 2 mulheres estavam sentadas no sofá. Eram um pouco mais velhas do que a minha mãe. Em frente às mulheres estava um homem com trajes de operário. Vestia calça e camisa caqui, bem passadas, mas não engomadas. E calçava botas de trabalho bem engraxadas. Deveria ser uns 10 anos mais velhos que papai. Eles sorriram quando Mike e eu passamos em direção à cozinha, que dava para o pátio dos fundos. Timidamente, devolvi o sorriso. Quem são essas pessoas? Perguntei. Eles trabalham para papai. O mais velho dirige seus armazéns e as mulheres são gerentes dos restaurantes. E você já viu o supervisor das construções? Ele está trabalhando em um projeto rodoviário a uns 80 quilômetros daqui. O outro supervisor que cuida das construções das casas saiu antes de você chegar. Isso acontece o tempo todo? Perguntei. Nem sempre, mas muitas vezes, disse Mike sorrindo enquanto puxava uma cadeira para sentar perto de mim. Perguntei ao papai se ele vai nos ensinar a ganhar dinheiro, disse Mike. E o que ele respondeu? Questionei com uma curiosidade cautelosa. Bom, primeiro me encarou com uma expressão engraçada. Então ele falou que nos faria uma proposta. Respondi, balançando a cadeira para trás em direção à parede. A cadeira em que estava se sustentava nos pés de trás. Mike fazia o mesmo. Você sabe o que ele vai nos oferecer? Perguntei. Não, mas a gente já vai descobrir. De repente, o pai de Mike passou pela porta de tela e pisou no alpendre. Mike e eu pulamos, ficamos em pé, não por respeito, mas pelo susto que levamos. Prontos, garotos? Perguntou o papai, puxando uma cadeira para se sentar perto de nós. Fizemos que sim com a cabeça e aproximamos as cadeiras para sentarmos de frente para ele. Ele era um homem grande, com cerca de 1,80 e 100 quilos. Meu pai era mais alto, pesava mais ou menos o mesmo e era 5 anos mais velho que ele. Eles eram de certo modo parecidos, embora de origens étnicas diferentes. Talvez tivessem energias semelhantes. Mike falou que você quer aprender a ganhar dinheiro. É isso mesmo, Robert? Rapidamente assenti com a cabeça, não sem uma pequena sensação de intimidação. Senti muito poder por trás das palavras e do seu sorriso. Muito bem, eis a minha oferta. Vou ensinar a vocês, mas não como em uma sala de aula. Vocês trabalham para mim e eu ensino. Vocês não trabalham e eu não ensino. Posso ensinar mais rápido se trabalharem, em vez de perder o meu tempo com vocês só sentados escutando, como fazem na escola. Esta é minha oferta. É pegar ou largar? Posso fazer uma pergunta antes? Falei. Não, é pegar ou largar. Tenho trabalho demais para perder tempo. De qualquer modo, se não puder se decidir logo, não vai aprender nunca a ganhar dinheiro. As oportunidades vêm e vão. Ser capaz de tomar decisões rápidas é uma habilidade importante. Você tem a oportunidade que pediu. As aulas começam em 10 segundos. Respondeu o pai de Mike com um sorriso incentivador. Tô dentro, respondi. Topo, disse Mike. 20 anos atrás. Determinação. O mundo se move cada vez mais rápido. Ações são negociadas em milissegundos. Ofertas vêm e vão na internet em questão de minutos. Mais e mais pessoas competem por bons negócios. Assim, quanto mais rápido tomar uma decisão, mais chances você tem de aproveitar as oportunidades, antes que outra pessoa o faça. Bom, falou o pai de Mike. A senhora Martin vai chegar daqui a 10 minutos. Depois que eu conversar com ela, vocês a acompanham até a minha lojinha. E já podem começar.
Vou lhes pagar 10 centavos por hora e terão que trabalhar 3 horas todo sábado. Mas hoje tem um jogo de beisebol, falei. O pai de Mike abaixou a voz e falou com serenidade. É pegar ou largar. Eu pego, respondi, decidindo trabalhar em vez de jogar. 30 centavos depois. Às 9 horas de uma bela manhã de sábado, Mike e eu estávamos trabalhando para a Sra. Martin. Era uma mulher bondosa e paciente. Sempre dizia que Mike e eu lembrávamos os seus 2 filhos, que já estavam crescidos e não moravam com ela. Apesar de bondosa, ela acreditava no trabalho árduo e nos ensinou a executá-lo. Era uma chefe rigorosa. Passávamos 3 horas pegando latas nas prateleiras e espanando-as para depois recolocá-las no lugar. Era uma tarefa incrivelmente monótona. O pai de Mike, que eu chamo de pai rico, era dono de 9 dessas lojinhas com amplos estacionamentos. Eram as primeiras versões das lojas de conveniência da 7-Eleven, pequenos armazéns provincianos em que as pessoas compram artigos como leite, pão, manteiga e cigarros. O problema é que isso aconteceu no Havaí, antes dos ar-condicionados serem amplamente usados, então não dava para fechar a porta por causa do calor. Nos 2 lados da loja havia 2 portas grandes que davam para a rua e para o estacionamento. Sempre que um carro passava ou estacionava, a poeira da rodovia se acumulava nas prateleiras da loja. Sabíamos que o nosso trabalho estava garantido enquanto não houvesse ar-condicionado. Durante 3 semanas, Mike e eu comparecíamos à loja da Sra. Martin e trabalhávamos durante 3 horas. Ao meio-dia, terminava o trabalho e ela colocava 3 moedinhas na nossa mão. Mas nem aos 9 anos, em meados da década de 1950, 30 centavos eram muito empolgantes. Na época, um gibi custava 10 centavos. Então eu costumava gastar o dinheiro com revistas em quadrinhos e voltava para casa. Na quarta-feira, na 4ª semana, eu já estava a fim de desistir. Tinha concordado em trabalhar só porque queria aprender a ganhar dinheiro com o pai do Mike. Mas agora era um escravo por 10 centavos a hora. E ainda por cima, não tinha voltado a ver o pai do Mike desde aquele sábado. Desisto, falei para Mike, na hora do almoço. O almoço da escola era horrível e a escola era monótona. E agora já não tinha nem os meus sábados para me animar. Mas o que estava me perturbando era os 30 centavos. Desta vez Mike sorriu. Do que está rindo? Perguntei zangado e frustrado. Papai falou que isso ia acontecer. Ele disse para você procurá-lo quando estivesse a fim de desistir. O quê? Falei indignado. Ele está esperando que eu fique saturado? Por aí, falou Mike. O papai é meio peculiar. Ensina de maneira diferente do seu pai. Os seus pais falam bastante. Meu pai é tranquilo e caladão. Espere até sábado. Vou falar para ele que você está pronto. Quer dizer que fui enrolado? Não, não é isso. Mas pode ser. Papai vai explicar no sábado. Fazendo fila no sábado. Estava pronto e preparado para enfrentá-lo. Até meu pai de verdade estava furioso com ele. Meu verdadeiro pai. Aquele que chamo de pai pobre. Pensou que meu pai rico estava infringindo a legislação quanto ao trabalho de menores e que deveria ser investigado. Meu pai pobre, que era altamente instruído, disse que eu deveria exigir o que merecia. Pelo menos 25 centavos por hora. Falou ainda que, se não conseguisse o aumento, deveria me demitir imediatamente. De qualquer maneira, você não precisa dessa droga de emprego, falou meu pai pobre, indignado. Às 8 horas da manhã de sábado, eu estava entrando pela velha porta da casa de Mike, quando o pai rico a abriu. Sente-se e espere na fila, falou o pai de Mike quando entrei. Ele então se virou e foi para o pequeno escritório que ficava ao lado de um dormitório. Olhei em volta e não vi Mike em lugar algum. Achando tudo meio esquisito, sentei perto daquelas 2 mulheres, as mesmas que estavam lá 3 semanas antes. Elas sorriram e me deram um lugar no sofá. Passaram-se 45 minutos e eu estava possesso. As 2 mulheres já tinham falado com ele e saído há meia hora. Um senhor mais velho ficou há 20 minutos e foi embora. A casa estava vazia, e eu sentado na sala antiquada, escura.
em uma bela manhã do Havaí, esperando para falar com um explorador de menores avarento. Podia ouvi-lo se movimentando no escritório, falando ao telefone e me ignorando. Queria sair dali, mas por alguma razão fiquei. Finalmente, 15 minutos depois, exatamente às 9 horas, o pai rico apareceu, sem dizer nada, e me fez um sinal com a mão para entrar no modesto escritório. Parece que você está querendo um aumento ou vai se demitir? Falou o pai rico, rodando a cadeira giratória. Bem, o senhor não está cumprindo a sua parte no acordo? Falei quase aos prantos. Para um garoto de 9 anos, era de fato apavorante confrontar um adulto. O senhor falou que se eu trabalhasse, me ensinaria. Eu trabalhei, dei o meu melhor, larguei meus jogos de beisebol para trabalhar. E o senhor não cumpriu sua palavra, não me ensinou nada. É um desonesto, como todo mundo fala. É ganancioso, só quer todo o dinheiro e não se preocupa com os seus empregados. O senhor me deixou esperando e não me respeita. Eu sou apenas um garoto e mereço ser tratado melhor. Da sua cadeira giratória, as mãos no queixo, o pai rico me fitava. Parecia que estava me estudando. E nada mal, falou. Em menos de um mês, você já se parece com a maioria dos meus empregados. O quê? Exclamei. Como não entendia o que estava falando, continuei reclamando. Pensei que o senhor ia cumprir a sua parte no acordo e me ensinar. Em vez disso, quer me torturar. Isso é cruel, muito cruel. Estou lhe ensinando, falou calmamente o pai rico. O que o senhor ensinou? Nada, repliquei furioso. Nem falou comigo depois que eu aceitei trabalhar por uma merreca, 10 centavos por hora. Eu devia denunciar o senhor ao governo. Existem leis sobre o trabalho infantil. O senhor sabe disso. Meu pai trabalha para o governo. Nossa, disse o pai rico. Agora você parece com a maioria das pessoas que trabalham para mim, que eu mandei embora ou se demitiram. O que o senhor tem a dizer? Questionei, sentindo-me muito corajoso para um moleque. Mentiu para mim. Trabalhei e o senhor não manteve sua palavra. Não me ensinou nada. E como sabe que não lhe ensinei nada? Perguntou calmamente o pai rico. Bom, o senhor nunca falou comigo. Trabalhei 3 semanas e o senhor não me ensinou nada. Falei com cara de zangado. Ensinar significa falar ou dar uma aula? Perguntou o pai rico. 20 anos atrás. Cone de aprendizagem. É de Edgar Dale. O crédito por nos fazer entender que aprendemos melhor na prática, na execução ou em uma simulação. Isso se chama empirar. Dali e seu cone de aprendizagem nos mostra que ler e escrever são as formas menos eficazes de aprender. Porém, todos sabemos como a maioria das escolas ensina, lendo e escrevendo. Bem, sim, eu retruquei. É assim que a escola ensina, disse ele sorrindo. Mas não é assim que a vida ensina. E eu diria que a vida é o melhor dos mestres. Na maioria das vezes, a vida não fala com você. É mais como se lhe batesse. Cada pancada significa dizer, acorde, quero que aprenda alguma coisa. Notas do narrador. Logo abaixo este texto, há uma foto. Nela tem o esquema do cone de aprendizagem. Esta foto é complexa demais para ser descrita em áudio. Ela estará disponível no blog esote.com/blog, assim como o PDF deste livro para download. Confira os links na descrição para ter uma melhor imersão ao livro. O texto continua. Do que esse cara está falando? Perguntei a mim mesmo. A vida me bate e fala comigo? Agora tinha certeza que deveria largar o emprego. Eu estava falando com alguém que não regulava bem. Se aprender as lições da vida, você vai se dar bem. Senão a vida não vai economizar as pancadas. Algumas apenas deixam a vida bater neles. Outros ficam zangados e batem de volta. Mas eles devolvem para o patrão ou o emprego, o marido ou a mulher. Eles não sabem que é a vida que está batendo. Eu não tinha a menor ideia do que estava falando. A vida bate em todos nós. Alguns desistem, outros lutam, alguns aprendem a lição e seguem em frente. Recebem satisfeito os trancos da vida. Para esses, isso significa que precisam e querem aprender alguma coisa. Então aprendem e continuam o seu caminho. A maioria desiste e uns poucos, como você, lutam. O pai rico ficou em pé e fechou a velha janela de madeira que precisava de conserto.
Se aprender esta lição, se tornará um jovem mais sábio, rico e feliz. Se não aprender, passará a vida culpando o emprego, um baixo salário ou seu chefe pelos seus problemas. Passará sua vida esperando por um golpe de sorte que resolva seus problemas financeiros. Meu pai rico olhou para mim a fim de verificar se eu ainda estava ouvindo. Seus olhos encontraram os meus. Estabeleceu-se uma comunicação entre nossos olhares. Finalmente, me afastei ao perceber que tinha assimilado esta última mensagem. Sabia que ele estava certo. Eu o culpava, mas eu tinha pedido para aprender. Eu estava lutando. 20 anos atrás. A vida como mestre. As gerações de hoje estão aprendendo os fatos complexos da vida. Empregos são difíceis de se encontrar. Os robôs substituem os trabalhadores aos milhões. Aprender na prática, cometendo erros, é cada vez mais importante. O estudo se mostra pouco valioso no mundo real. A educação universitária não garante mais uma carreira. O pai rico continuou. Se for o tipo de pessoa que não tem garra, desistirá toda vez que a vida bater em você. Se for assim, passará sua vida buscando segurança, fazendo as coisas certas, esperando por algo que nunca vai acontecer. Então, morrerá como um velho tedioso. Terá um monte de amigos que gostam de você porque é um cara trabalhador, mas na verdade é que a vida o leva à submissão. No fundo, você tem pavor de se arriscar. Queria, na verdade, vencer, mas o medo de perder é maior do que o prazer da vitória. No seu íntimo, só você saberá que não foi atrás disso, escolheu a segurança. Nossos olhos voltaram a se encontrar. Você está me batendo com a vida? Perguntei. Algumas pessoas achariam isso. Sorriu o pai rico. Eu diria que apenas lhe mostrei o gostinho da vida. Que gostinho? Perguntei, ainda zangado, mas agora curioso e pronto para aprender. Vocês dois, garotos, foram as primeiras pessoas na vida que me pediram para ensinar a ganhar dinheiro. Tenho mais de 150 empregados e nenhum deles me perguntou o que sei sobre dinheiro. Eles me pedem um emprego e um salário, mas nunca que lhes ensine sobre o dinheiro. Desse jeito, a maioria deles passará os melhores anos de suas vidas trabalhando pelo dinheiro, sem entender realmente por que trabalham. Eu ouvi atentamente. Assim, quando o Mike falou que você queria aprender a ganhar dinheiro, resolvi planejar um curso que se aproximasse da vida real. Eu poderia falar horas, mas você não escutaria nada. Portanto, deixei que a vida batesse um pouco em você para que pudesse me escutar. É por isso que só pago 10 centavos. 20 anos atrás, mude o que puder. Aprendi a verdade e a sabedoria nas palavras do pai rico. Não temos como controlar muitas coisas na vida. Aprendi a me concentrar, então, no que tenho controle, eu mesmo. E se as coisas mudarem, eu tenho que me adaptar. E qual é a lição que aprendi trabalhando por 10 centavos a hora? Perguntei. Que você é mesquinho e explora seus empregados? O pai rico se inclinou para trás e soltou uma gargalhada. Finalmente, quando parou de rir, falou. É melhor que você mude seu jeito de pensar. Para de me culpar, pensando que sou o problema. Se pensar que eu sou o problema, então terá que me transformar. Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. A maioria das pessoas quer que todos no mundo mudem, menos elas próprias. Mas eu lhe digo, é mais fácil mudar a si próprio que a todos os demais. Eu entendo, falei. Não me culpe pelos seus problemas, falou o pai rico, dando sinais de impaciência. Mas o senhor só me paga 10 centavos. Então, o que está aprendendo? Perguntou o pai rico com um sorriso. Que o senhor é mesquinho, respondi com uma risadinha. Está vendo? Você acha que eu sou o problema? Retrucou o pai rico. Mas o senhor é. Bem, continue assim e não aprenderá nada. Pense que sou o problema. Então, quais são as suas escolhas? Bem, se o senhor não me pagar mais, ou não me respeitar e me ensinar, eu largo tudo. Muito bem, disse o pai rico. É isso exatamente o que a maioria das pessoas faz. Elas se demitem e começam a procurar outro emprego, uma oportunidade melhor e um salário mais alto, pensando que isso vai resolver o problema. Não é o que acontece na maioria dos casos. Então qual a solução?
Perguntei. Pegar esses míseros 10 centavos por hora e assentir? O pai rico sorriu. Isso é o que as outras pessoas fazem. Mas por aí, elas esperam um aumento na ilusão de que mais dinheiro resolverá o problema. A maioria se conforma e alguns procuram um segundo emprego, trabalhando mais, mas continuam aceitando um pagamento ínfimo. Fiquei olhando para o chão, começando a entender a lição que o pai rico me apresentava. Podia sentir que tinha um gosto de vida. Finalmente, olhei para cima e repeti a pergunta. Então, o que resolve o problema? Isso, disse ele, me dando um ligeiro tapa na cabeça. Essa coisa que está entre as suas orelhas. Foi nesse momento que o pai rico me mostrou o ponto de vista central que o separava de seus empregados e do meu pai pobre, e que mais tarde o levou a se tornar um dos homens mais ricos do Havaí. Enquanto meu pai, muito instruído, mas pobre, lutou com problemas financeiros durante toda a sua vida. Era um ponto de vista singular, que faz toda a diferença durante uma vida inteira. O pai rico repetia esse ponto de vista exaustivamente. Aqui eu chamo de lição 1. As classes médias e baixas trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. Naquela bela manhã de sábado, eu estava aprendendo um ponto de vista diferente daquele que o meu pai pobre me ensinara. Aos 9 anos, percebi que ambos os meus pais queriam que eu aprendesse. Ambos me incentivavam a estudar, mas não as mesmas coisas. 20 anos atrás. Ativos sobre a renda. A aquisição e a construção de ativos que geram fluxo de caixa colocam o dinheiro para trabalhar para você. Empregos altamente remunerados significam duas coisas: trabalhar por dinheiro e pagar mais impostos. Aprendi a fazer o dinheiro trabalhar para mim e a desfrutar dos benefícios fiscais da renda não proveniente de um salário. Meu pai instruído recomendava que tivesse o mesmo que ele. Filho, quero que estude muito e tenha boas notas, para que consiga um bom emprego, seguro e uma grande empresa que lhe dará grandes benefícios. Meu pai rico queria que eu aprendesse como o dinheiro funciona, para que pudesse colocá-lo para trabalhar para mim. Essas lições eu aprendi ao longo da vida sob a sua orientação e não em uma sala de aula. Meu pai rico continuou a primeira lição. Fico contente em ver que se enfureceu com o trabalho por 10 centavos a hora. Se não tivesse se zangado e tivesse aceitado de bom grado, teria que lhe dizer que não poderia lhe ensinar nada. Veja, aprender de verdade exige energia, paixão e uma motivação ferrenha. A raiva é uma grande parte desta fórmula, pois a paixão é uma combinação de raiva e amor. No caso do dinheiro, a maioria das pessoas prefere não arriscar e se sentir segura. Elas não são conduzidas pela paixão, mas pelo medo. É por isso que elas aceitam um emprego com salário baixo? Perguntei. Sim, respondeu o pai rico. Algumas pessoas dizem que exploro os empregados porque não pago tanto quanto a usina de açúcar ou o governo. Eu digo que as pessoas exploram a si mesmas. O medo é delas, não meu. Mas o senhor não acha que deveria pagar mais para elas? Indaguei. Não tenho que fazê-lo. E além disso, mais dinheiro não vai resolver o problema. Veja o seu pai. Ele ganha bastante dinheiro e ainda assim não dá conta das despesas. A maioria das pessoas, se receber mais dinheiro, apenas se endividará mais. Daí os 10 centavos a hora, falei rindo. É parte da lição. Certo? Sorriu o pai rico. Você vê seu pai estudando muito, de modo que conseguiu um salário alto, mas ele ainda tem problemas financeiros porque nunca aprendeu nada sobre dinheiro na escola. E ainda por cima, acredita em trabalhar por dinheiro. 20 anos atrás. Ir para a escola. E aí, criativo? Como está a sua criatividade nos bons e nos maus momentos? Se você chegou até aqui é porque está no meio do livro. E eu quero saber como está sendo a sua experiência. Não deixe de dar a sua opinião aqui nos comentários sobre o livro e sobre o audiobook. E se você, assim como eu, gosta de sentir o aroma das novas páginas de um livro, aqui na descrição tem um link onde você pode comprar um exemplar pela Amazon e ainda ajuda o canal. Recado dado, voltamos à leitura. Mesmo sendo um defensor ferrenho da educação por toda a vida,
Ir à escola, entre aspas, especialmente à faculdade, se tornou um pesadelo financeiro. São 44 milhões de norte-americanos devendo quase 1,3 trilhões em financiamento estudantil. Novamente, isso é trilhões, com T maiúsculo. E você não acredita? Perguntei. Não, na verdade não, disse o pai rico. Se quiser aprender a trabalhar pelo dinheiro, então fique na escola. É um bom lugar para isso. Mas se quiser aprender a fazer o dinheiro trabalhar para você, eu vou lhe ensinar. Mas só se quiser aprender. E todo mundo não quer aprender isso? Indaguei. Não, respondeu o pai rico. Simplesmente porque é mais fácil aprender a trabalhar pelo dinheiro, em especial se o medo é a principal emoção quando o assunto é dinheiro. Não estou entendendo, retruquei, franzindo as sobrancelhas. Não se preocupe com isso. Por enquanto, saiba apenas que é o medo que faz a maioria das pessoas trabalharem um emprego. O medo de não pagar as contas, de ser mandado embora, de não ter dinheiro suficiente, de começar de novo. Esse é o preço de aprender uma profissão, ou habilidade, e então trabalhar pelo dinheiro. A maioria das pessoas se torna escrava dele e fica zangada com o patrão. Aprender e pôr o dinheiro para trabalhar é um tipo de assunto totalmente diferente? Perguntei. Absolutamente, respondeu o pai rico. Absolutamente. Ficamos sentados em silêncio, contemplando a bela manhã. Meus amigos deviam estar começando seu jogo de beisebol infantil e, por alguma razão, agora eu estava feliz de ter decidido trabalhar por 10 centavos a hora. Sentia que estava a ponto de aprender alguma coisa que meus colegas não aprenderiam na escola. Pronto para aprender? Perguntou o pai rico. Absolutamente, respondi com um risinho. Estou cumprindo minha promessa. Estive lhe ensinando de longe, falou o pai rico. Aos 9 anos, você teve um gostinho do que é trabalhar pelo dinheiro. Multiplique seu mês passado por 15 anos e terá uma ideia do que muitas pessoas passam a vida fazendo. Eu entendo, falei. Como você se sentiu esperando na fila para falar comigo? Uma vez para ser contratado e outra para pedir um aumento? Péssimo, falei. Quando se opta por trabalhar pelo dinheiro, essa é a vida que muitas pessoas levam, disse o pai rico. E como se sentiu quando a senhora Martin pôs na sua mão 30 centavos por 3 horas de trabalho? Achei que não eram suficientes. Parecia que não valia nada. Fiquei desapontado. Respondi. É assim que a maioria dos empregados se sentem quando recebem seus contra-cheques, especialmente com todos os descontos de impostos e análogos. Pelo menos você recebeu 100%. O senhor está dizendo que a maioria dos empregados não recebe tudo? Perguntei espantado. Claro que não, disse o pai rico. O governo sempre tira sua parte antes. Como? Perguntei. Impostos, disse o pai rico. Você paga impostos quando ganha. Paga impostos quando gasta, quando poupa. Você paga impostos quando morre. 20 anos atrás. Impostos, impostos, impostos. Conforme os governos crescem e precisam de dinheiro, o lugar para obtê-lo é a classe média, ou seja, os trabalhadores. Todo governo favorece investidores profissionais e empresários. Os assalariados pagam impostos, mas aqueles pagam bem pouco quando usam a lei fiscal como se deve. Uma ferramenta para estruturar a economia. Por que as pessoas deixam que o governo faça isso com elas? Perguntei. Os ricos não deixam, disse o pai rico, com um sorriso. Os pobres e a classe média deixam. Aposto que ganham mais do que o seu pai e, apesar disso, ele paga mais impostos. E como isso é possível? Naquela idade, não fazia sentido para mim. Por que alguém deixaria o governo fazer isso consigo? O pai rico ficou sentado em silêncio na sua cadeira, apenas me encarando. Pronto para aprender? Perguntou. Fiz que sim com a cabeça lentamente. Como já falei, há muito a aprender. E aprender como se faz o dinheiro trabalhar para a gente é estudo para uma vida inteira. A maioria das pessoas ficam 4 anos em uma faculdade e aí encerram os estudos. Eu sei que o meu estudo sobre finanças vai continuar por toda a minha vida, simplesmente porque quanto mais sei, mais descubro que ainda tenho que aprender. As pessoas em geral nunca estudam um assunto. Trabalham-se, recebem o salário, conferem-se os canhotos dos talões de cheques e é isso tudo. E ainda se espantam porque tem problemas de dinheiro.
Então pensam que mais dinheiro vai resolver a situação e não percebem que os problemas é a falta de instrução financeira. Então papai tem dificuldade com os impostos porque não entende de dinheiro? Perguntei confuso. Olha, disse o pai rico, os impostos são apenas uma pequena parte do aprendizado para fazer o dinheiro trabalhar para você. Hoje eu só queria descobrir se você ainda tem a paixão de aprender sobre dinheiro. A maioria das pessoas não tem. Elas querem ir para a escola, aprender uma profissão, divertir-se no trabalho e ganhar rios de dinheiro. Um dia acordam com sérios problemas financeiros e então não podem parar de trabalhar. Esse é o preço de só saber como trabalhar pelo dinheiro em vez de estudar para saber como fazer o dinheiro trabalhar para você. Então, você continua apaixonado por aprender? Perguntou o pai rico. Acenei afirmativamente com a cabeça. Bom, disse o pai rico, agora de volta ao trabalho. Desta vez não vou lhe pagar nada. O quê? Perguntei espantado. Você ouviu? Nada. Trabalhará as mesmas 3 horas no sábado, mas desta vez não receberá os 10 centavos por hora. Você disse que queria aprender a não trabalhar pelo dinheiro. Sendo assim, não vou pagar nada. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Já conversei sobre isso com o Mike. Ele já está trabalhando, tirando a poeira e arrumando as latas para mim. Melhor você se apressar e correr para lá. Não é justo, gritei. O senhor tem que me pagar alguma coisa. Você disse que queria aprender. Se não aprender isso agora, será como aquelas 2 mulheres e o homem que estavam sentados na minha sala. Trabalham pelo dinheiro e esperam que eu não os mande embora. Ou como seu pai, ganhando rios de dinheiro, apenas para ficar endividado até o pescoço e esperando que mais dinheiro resolva o problema. Se é isso que deseja, então volte para aqueles 10 centavos a hora. Ou você pode ainda fazer aquilo que muitas pessoas acabam fazendo: reclamar que o salário não é suficiente, demitir-se e procurar outro emprego. O que eu faço? Perguntei. O pai rico deu um tapinha na minha cabeça. Use isto, falou. Se usar bem, logo estará me agradecendo por ter lhe dado uma oportunidade de se tornar um homem rico. Fiquei parado, sem acreditar que estava embarcando naquela canoa. Queria conseguir um aumento e acabei sendo convencido a trabalhar de graça. Meu pai rico voltou a dar um tapinha na minha cabeça e disse: use isso. Agora, fora daqui, de volta ao trabalho. Lição 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. Não contei para o meu pai pobre que não estava mais sendo pago. Ele não teria entendido e eu não queria tentar explicar algo que eu próprio ainda não entendia. Durante 3 semanas, Mike e eu trabalhamos 3 horas, todo sábado, sem ganhar nada. O trabalho não me preocupava e a rotina se tornou mais fácil. O que me deixava danado era perder os jogos de beisebol e não poder comprar os gibis. Na 3ª semana, por volta do meio-dia, o pai rico apareceu. Ouvimos seu caminhão chegar ao estabelecimento e fazer um barulhão quando o motor foi desligado. Ele entrou na loja e cumprimentou a senhora Martin com um abraço. Depois de verificar como a loja estava indo, abriu o freezer dos sorvetes, pegou 2 picolés, pagou e chamou Mike e a mim. Vamos dar uma voltinha, moçada. Atravessamos a rua e fomos para um amplo gramado, em que alguns adultos jogavam beisebol. Sentando em uma mesa de piquenique afastada, ele deu os picolés para mim e para Mike. Como as coisas estão indo? Ok, respondeu Mike. Concordei com ele. Aprenderam alguma coisa? Perguntou o pai rico. Mike e eu olhamos um para o outro, levantamos os ombros e balançamos a cabeça ao mesmo tempo, evitando uma das maiores armadilhas da vida. Bom, garotos, precisam começar a pensar. Vocês estão observando uma das maiores lições da vida. Se aprenderem, terão uma vida de grande segurança e independência financeira. Se não aprenderem, acabarão como a senhora Martin e a maioria das pessoas que joga beisebol aqui no parque. Elas trabalham muito por um salário baixo, agarrando-se à ilusão de segurança no emprego, esperando pelas 3 semanas de férias anuais e pela reduzida aposentadoria daqui 45 anos de trabalho. Se isso os empolga, vou dar-lhes um aumento para 25 centavos a hora. Mas estas pessoas são boas trabalhadoras, por que o senhor está debochando delas? Indaguei.
O pai rico abriu um sorriso. A senhora Martin é como uma mãe para mim. Eu nunca seria tão cruel. Posso parecer desalmado, pois estou me esforçando para lhes mostrar um fato. Quero que expandam seus pontos de vista para enxergarem algo que a maioria das pessoas não tem a felicidade de perceber, graças às suas visões limitadas. Muitas pessoas não percebem a armadilha em que caíram. Mike e eu ficamos sentados, sem captar totalmente a mensagem. Ele parecia cruel. Contudo, sentíamos que desejava desesperadamente que percebêssemos algo. Sorrindo, o pai rico continuou. Não estão gostando destes 25 centavos a hora? O coração de vocês não bate um pouquinho mais rápido? Fiz um não com a cabeça, mas na realidade o meu coração batia mais rápido. Para mim, 25 centavos a hora representava uma fortuna. Ok, vou pagar $1 a hora, prosseguiu o pai rico com um sorriso malicioso. Agora meu coração acelerou de verdade. Meu cérebro gritava, topa, topa! Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Ainda assim, fiquei calado. Ok, $2 a hora. Meu pequeno cérebro e coração quase explodiram. Afinal, estávamos em 1956 e receber $2 a hora teria me tornado o garoto mais rico do mundo. Não podia me imaginar ganhando esse dinheiro todo. Eu queria dizer sim. Queria fechar o negócio e podia ver a bicicleta e as luvas de beisebol novas e a adoração dos meus colegas quando eu mostrasse algum dinheiro. E ainda por cima, Jimmy e seus amigos ricos nunca poderiam voltar a me chamar de pobre, mas consegui me manter em silêncio. O sorvete estava derretendo e escorrendo pela minha mão. O pai rico olhava para os dois garotos, que o olhavam de volta estarrecidos, de olhos arregalados e mente vazia. Ele sabia que estava nos testando e que parte de nossas emoções queria topar a negociação. Sabia que todo ser humano tem uma parte fraca e necessitada em suas almas, que pode ser comprada, e que também tem uma parte forte, que jamais se deixaria comprar. A questão é saber qual prevaleceria. Ok, $5 a hora. A vida das pessoas é eternamente controlada por duas emoções, medo e ambição. De repente, fez um silêncio dentro de mim. Alguma coisa tinha mudado. A oferta era grande demais e se tornara ridícula. Nem muitos adultos ganhavam $5 por hora em 1956. A tentação se esvaziou e a calma se instalou. Lentamente me virei para a esquerda para olhar Mike. Ele devolveu meu olhar. A parte da minha alma, que era fraca e necessitada, estava calada. A parte que não se vendia estava à frente. Então, uma calma e uma certeza sobre o dinheiro invadiram meu cérebro e minha alma. Sabia que Mike também chegara a este ponto. Muito bem, disse o pai rico, suavemente. A maioria das pessoas tem um preço. Isso por causa de duas emoções humanas, o medo e a ambição. Primeiro, o medo de não ter dinheiro as leva a trabalhar arduamente e quando recebem um pagamento, a ambição ou o desejo as leva a pensar nas coisas maravilhosas que podem ser compradas. Então, se define o padrão. Que padrão? Perguntei. Acordar, ir trabalhar, pagar as contas. Acordar, ir trabalhar, pagar as contas. A vida das pessoas é eternamente controlada por duas emoções, medo e ambição. Ofereça-lhes mais dinheiro e elas continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. E é isso que chamo de corrida dos ratos. E há outro jeito? Perguntou Mike. Sim, disse o pai rico. Mas poucas pessoas o descobrem. E qual é? Questionou Mike. É o que espero que vocês descubram enquanto trabalham e estudam comigo. É por isso que acabei com todas as formas de pagamento. Alguma dica? Perguntou Mike. Estamos um pouco cansados de trabalhar muito, especialmente sem receber. Bem, o primeiro passo é falar a verdade, disse o pai rico. Nós não mentimos, falei. Não disse que estavam mentindo. Disse para falarem a verdade, retrucou o pai rico. A verdade sobre o quê? Perguntei. Sobre como estão se sentindo, respondeu o pai rico. Vocês não precisam falar para mais ninguém, só para vocês mesmos. O senhor está dizendo que as pessoas que estão no parque, as pessoas que trabalham para o senhor, a senhora Martin, não fazem isso? Perguntei. Duvido, disse o pai rico. Elas têm medo de ficar sem dinheiro. Em vez de enfrentar o medo, resistem em vez de pensar.
Elas reagem emocionalmente e não usam as suas mentes, disse o pai rico, batendo nas nossas cabeças. Então elas se veem com alguns dólares na mão e novamente as emoções de alegria, do desejo e da ambição se apossam delas e novamente reagem e não pensam. São suas emoções que pensam por elas? Falou Mike. Exatamente, falou o pai rico. 20 anos atrás, o principal medo. À medida que a população mundial envelhece e mais pessoas se aposentam, o principal medo, segundo relatos, é associado às finanças. Quase 50% dos entrevistados temem que vivam mais do que o seu dinheiro, ficando sem ele na, entre aspas, melhor idade. Em vez de falar a verdade sobre como se sentem, reagem a seus sentimentos sem refletir. Elas sentem um medo, vão para o trabalho esperando que ele aplaque esse medo. Mas não é isso que acontece. Esse medo antigo as assombra e elas voltam ao trabalho esperando novamente que o dinheiro acalme o seu temor, mas novamente nada. O receio as leva a essa armadilha de trabalhar, ganhar dinheiro, trabalhar, ganhar dinheiro, esperando que o medo vá embora. Mas a cada dia elas acordam e o velho medo acorda com elas. Para milhões de pessoas, esse velho temor as mantém acordadas de noite, perturbando-as com ansiedade e preocupação. De modo que se levantam e vão para o trabalho, esperando que o contra-cheque mate esse pavor que lhes rói a alma. O dinheiro conduz suas vidas e elas se recusam a aceitar esta verdade. Ele controla suas emoções e suas almas. O pai rico ficou sentado, quieto, deixando que assimilássemos suas palavras. Mike e eu havíamos escutado o que ele disse, mas na verdade não entendemos o que ele falou. Eu só sabia que muitas vezes ficava pensando em por que os adultos corriam para o trabalho. Percebendo que tínhamos absorvido o que era possível de suas palavras, o pai rico disse: "E quero que vocês, garotos, evitem essa armadilha. É isso que quero ensinar a vocês. Não apenas a ser rico, porque ser rico não resolve o problema." "Não resolve?" perguntei surpreso. "Não resolve. Deixem-me falar desta outra emoção que é o desejo. Alguns a chamam de ganância, mas eu prefiro desejo. É perfeitamente normal querer coisas melhores, mais bonitas, mais divertidas ou empolgantes. Portanto, as pessoas também trabalham por dinheiro, por causa do desejo. Elas desejam o dinheiro para a alegria que acreditam ele poder comprar. Mas a alegria que o dinheiro traz muitas vezes tem curta duração. E é preciso mais dinheiro para adquirir mais alegria, mais satisfação, mais conforto, mais segurança. Assim, continua-se trabalhando pensando que o dinheiro um dia acalmará suas almas perturbadas pelo medo e pelo desejo. Mas o dinheiro não pode fazer isso. Mesmo para as pessoas ricas? Perguntou Mike. Incluindo os ricos, respondeu o pai rico. De fato, a razão pela qual muitas pessoas são ricas não é o desejo, mas o medo. Elas pensam que o dinheiro pode acabar com o receio de ficarem sem dinheiro, de serem pobres, de modo que acumulem fortunas para descobrirem que este temor só fica pior. Agora elas receiam perdê-lo. Tenho um amigo que continua trabalhando mesmo quando já tem muito. Sei de pessoas que têm milhões e estão mais apavoradas do que quando eram pobres. Então, estão aterrorizadas com a possibilidade de perder todo o seu dinheiro. Os medos que as levaram a se tornar ricas ficam maiores. Essa parte fraca e necessitada de suas almas, na verdade, grita ainda mais forte. Não querem perder suas mansões, seus carros, a vida de luxo que o dinheiro pode comprar. Preocupam-se com o que seus amigos dirão se perderem todo o seu dinheiro. Muitos estão emocionalmente desesperados e neuróticos, embora pareçam ricos e tenham grandes fortunas. Então um homem pobre é mais feliz? Perguntei. Não acho, replicou o pai rico. Evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado a ele. Como se isso tivesse sido uma deixa, o mendigo da cidade passou perto da nossa mesa, parou junto ao cesto de lixo e começou a vasculhar. Nós três observamos com grande interesse, talvez antes o tivéssemos ignorado.
O pai rico tirou da carteira uma nota de $1 e fez um gesto para o velho. Ao ver o dinheiro, ele aproximou imediatamente, pegou a nota, agradeceu profundamente e saiu encantado com sua boa sorte. Ele não é muito diferente da maioria dos meus empregados, disse o pai rico. Muitas pessoas dizem, o dinheiro não importa, mas trabalham 8 horas diárias. Isso é uma negação da verdade. Se não estão interessados no dinheiro, por que trabalham? Esse tipo de pensamento é possivelmente mais neurótico do que o de que uma pessoa que junta dinheiro. Muitas pessoas dizem, o dinheiro não importa, mas trabalham 8 horas diárias. Enquanto eu estava ali sentado, ouvindo meu pai rico, minha mente recordava as inúmeras vezes em que meu próprio pai dizia, não estou interessado no dinheiro. Ele falava isso frequentemente. Também se justificava dizendo, trabalho porque gosto do que faço. Então o que temos que fazer? Perguntei. Não trabalhar pelo dinheiro até perder todos os resquícios de medo e ganância? Não, isso seria uma perda de tempo. As emoções são o que nos tornam humanos. Elas nos tornam reais. A palavra emoção representa a energia em ação. Seja sincero a respeito de suas emoções e use sua mente e suas emoções a seu favor, não contra você. Nossa, exclamou Mike. Não se preocupe com o que acabei de falar. Daqui a alguns anos vocês entenderão melhor. Observe suas emoções, não reaja a elas. A maioria das pessoas não percebe que está pensando com as emoções. Suas emoções são suas emoções, mas você precisa aprender a pensar por si próprio. O senhor poderia me explicar um exemplo? Pedi. Lógico, retrucou o pai rico. Quando uma pessoa fala, preciso procurar um emprego, o mais provável é que esteja pensando com a emoção. O medo de não ter dinheiro é que gera este pensamento. Mas as pessoas precisam de dinheiro se têm contas a pagar, falei. Sem dúvida. Tudo o que estou dizendo é que na maioria das vezes são as emoções que comandam o pensamento. Não estou entendendo, disse Mike. Por exemplo, se existisse o medo de não ter dinheiro suficiente, em vez de sair correndo para procurar um emprego a fim de adquiri-lo, as pessoas poderiam se perguntar, o emprego seria em longo prazo a melhor solução para este medo? Na minha opinião, a resposta é não. O emprego é, na verdade, uma solução de curto prazo para um problema contínuo. Mas meu pai sempre fala, vá à escola, tire boas notas para que possa conseguir um emprego bom e seguro. Falei, um pouco confuso. Sim, entendo o que ele diz, afirmou o pai rico sorrindo. A maioria das pessoas aconselha isso e costuma considerar uma boa ideia, mas em geral é o medo que leva as pessoas a darem esse conselho. O senhor quer dizer que o meu pai fala isso porque tem medo? 20 anos atrás, dominando o dinheiro. Com o advento dos derivativos e uma economia cada vez mais complexa, dominar o dinheiro é essencial para sobreviver na economia mundial. Com baixas taxas de juros e um mercado de ações oscilante, os antigos adágios da poupança e investimento em longo prazo não fazem sentido. Sim, respondeu o pai rico. Seu pai está apavorado com a possibilidade de você não ser capaz de ganhar dinheiro e se enquadrar na sociedade. Não me entenda mal. Ele o ama e quer o melhor para você. E eu acho que o seu receio se justifica. Instrução e emprego são coisas importantes, mas elas não resolvem a questão do medo. Veja, é esse mesmo temor que o faz levantar todas as manhãs para ganhar alguns dólares e o que o leva a se preocupar tanto que vá para a escola. E o senhor aconselha o quê? Perguntei. Quero ensiná-lo a dominar o poder do dinheiro, a não ter medo dele. E isso não é ensinado na escola. Se não aprenderem isso, se tornarão escravos do dinheiro. Começava finalmente a fazer sentido. Ele queria abrir os nossos horizontes, mostrar-nos o que pessoas como a senhora Martin não viam. Ele usava exemplos que pareciam cruéis na época, mas nunca os esqueci. Naquele dia, a minha visão se ampliou e comecei a vislumbrar a armadilha que aguardava tanta gente. Veja, em última análise, somos todos empregados, só que trabalhamos em níveis diferentes, disse o pai rico. Eu só quero que vocês tenham a chance de escapar da armadilha. A armadilha é criada por essas duas emoções, o medo e o desejo.
Usem-nas a seu favor, não contra. Isso é o que quero ensinar. Não estou interessado em ensinar apenas a ganhar rios de dinheiro. Isso não vai cuidar de medo e do desejo. Se primeiramente vocês não dominarem essas emoções e ficarem ricos, serão apenas escravos bem pagos. E como escapar da armadilha? Perguntei. A causa principal da pobreza ou das dificuldades financeiras está no medo e na ignorância, não na economia, no governo ou nos ricos. É o medo que instalamos em nós mesmos e a ignorância que mantém as pessoas presas nas armadilhas. Então vocês, garotos, vão para a escola e se formem. Eu lhes ensinarei como não cair na armadilha. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar. Meu pai, instruído, tinha uma ótima formação e carreira, mas a escola nunca lhe dissera como lidar com o dinheiro ou com seus medos. Tornava-se claro que eu poderia aprender coisas diferentes e importantes com os dois pais. O senhor está falando do medo de não ter dinheiro. Como o desejo por dinheiro afeta nosso pensamento? Perguntou Mike. Como se sentiu quando eu o provoquei com um aumento no pagamento? Notou que o desejo crescia? Balançamos a cabeça afirmativamente. Ao não ceder às suas emoções, vocês foram capazes de adiar suas reações e pensar. Isso é o mais importante. Sempre sentiremos emoções de medo e ambição. Daqui para frente, o mais importante será usar suas emoções a seu favor e em longo prazo, e não apenas deixar que os conduzam e controlem seus pensamentos. A maioria das pessoas usam medo e ambição contra si mesmas. Isso é o começo da ignorância. Grande parte das pessoas passa a vida atrás de contra-cheques, aumentos salariais e segurança no emprego por causa destas emoções de desejo e medo, sem se questionar realmente para onde estes pensamentos conduzidos pela emoção os estão levando. E como a história do burro que movimenta a carroça enquanto seu dono fica balançando uma cenoura à frente do seu nariz, o dono do burro vai aonde deseja ir, mas o burro corre atrás de uma ilusão. Amanhã só haverá outra cenoura para o burro. O senhor quer dizer que no momento em que imaginei a nova luva de beisebol, os doces e os brinquedos, isso era como a cenoura para o burro? Perguntou Mike. Isso mesmo. E quando crescer os brinquedos serão mais caros? Um carro novo, uma lancha e uma casa grande para impressionar seus amigos? Disse o pai rico com um sorriso. O medo o empurra para fora da porta e o desejo o atrai. Esta é a armadilha. E qual a resposta? Perguntou Mike. O que aumenta o medo e o desejo é a ignorância. Por isso que pessoas ricas com muito dinheiro muitas vezes têm mais medo à medida que ficam mais ricas. O dinheiro é a cenoura, a ilusão. Se o burro pudesse entender todo o contexto, pensaria duas vezes antes de sair correndo atrás da cenoura. Meu pai rico passou a explicar que a vida humana é uma luta entre a ignorância e o esclarecimento. Explicou que, ao deixarmos de buscar informações e conhecimentos sobre nós mesmos, instala-se a ignorância. A luta é uma decisão feita, momento a momento, de aprender e abrir ou fechar a própria mente. Veja, a escola é muito importante. Vocês vão à escola para aprender uma habilidade ou uma profissão e a se tornar um membro útil da sociedade. Toda cultura necessita de professores, médicos, artistas, cozinheiros, homens de negócios, policiais, bombeiros, soldados. A escola os treina de modo que nossa cultura possa florescer. Infelizmente, para muita gente, a escola é um fim e não o início. Fez-se um longo silêncio. O pai rico sorria. Não entendi tudo o que dissera naquele dia, mas como ocorre com a maioria dos grandes mestres, suas palavras são ensinamentos atemporais. Hoje me mostrei um pouco cruel, disse o pai rico. Cruel por um motivo. Queria que vocês se lembrassem desta conversa. Quero que pensem sempre na senhora Martin. Pensem sempre no burro. Não esqueçam nunca, porque as suas emoções, medo e desejo podem levá-los à maior armadilha da vida. Se não tiverem consciência de que estão controlando o seu pensamento, passar a vida com medo, sem jamais explorar os seus sonhos, é cruel. Trabalhar arduamente por dinheiro, pensando que comprará aquilo que lhes trará felicidade, é também cruel. Acordar no meio da noite apavorado com as contas a pagar é uma forma de vida horrível. Viver uma vida determinada pelo valor de seu contra-cheque não é realmente viver.
Pensar que um emprego os fará se sentir seguros é mentir para vocês mesmos. É cruel. E é a armadilha que quero que evitem, se possível. Vê como o dinheiro conduz a vida das pessoas. Não deixem que isso aconteça com vocês. Não deixem o dinheiro dominar as suas vidas. Uma bola de beisebol rolou para nossa mesa. O pai rico a pegou e a lançou de volta. O que a ignorância tem a ver com a ambição e o medo? Perguntei. É a ignorância sobre o dinheiro que causa tanta ambição e tanto medo. Vou dar alguns exemplos. Um médico querendo mais dinheiro para sustentar melhor a sua família, aumenta o preço de suas consultas, aumenta os horários, torna os cuidados com a saúde mais caro para todos. Isso prejudica principalmente os mais pobres e faz com que tenham menos saúde do que aqueles que têm dinheiro. Conforme os médicos encarecem suas consultas, os advogados também aumentam seus honorários. Como os horários dos advogados subiram, os professores querem um aumento, o que provoca a elevação dos impostos e assim por diante. Logo, logo, a disparidade entre ricos e pobres será tão grande que se instalará o caos e a outra civilização entrará em colapso. As grandes civilizações entraram em colapso porque a distância entre os privilégios e os desvalidos era grande demais. Infelizmente, os Estados Unidos estão seguindo o mesmo caminho, provando mais uma vez que a história se repete, porque não aprendemos com ela. Só decoramos mecanicamente datas e nomes, e não a lição. 20 anos atrás, renda desigual. Em 2016, em sua candidatura presidencial nos Estados Unidos, o Sr. Bernie Sanders declarou, abre aspas, a desigualdade de riqueza e renda é a maior crise moral que os norte-americanos enfrentam hoje. Fecha aspas. E os preços não aumentam? Perguntei. Não. Em uma sociedade instruída, com o bom governo, os preços, na verdade, deveriam cair. Naturalmente, isso às vezes só é verdadeiro na teoria. Os preços sobem devido ao medo e à ambição gerada pela ignorância. Se as escolas ensinassem as pessoas sobre finanças, haveria mais dinheiro e preços mais baixos, mas as escolas estão preocupadas com ensinar as pessoas a trabalharem pelo dinheiro e não a controlarem o seu poder. Mas não existe faculdade de administração? Perguntou Mike. O senhor não está incentivando que eu faça o meu mestrado em uma faculdade de administração? Sim, falou o pai rico. Mas na maioria das vezes as faculdades de administração treinam empregados que são profissionais sofisticados. Que os céus não permitam que um contador administre uma empresa. Tudo o que fazem é olhar para os números, demitir gente e aniquilar o negócio. Sei disso porque contrato contadores. Tudo o que pensam é em cortar custos e aumentar os preços, o que causa mais problemas. A contabilidade é importante. Gostaria que mais gente a conhecesse, mas ao mesmo tempo ela não mostra tudo, acrescentou o pai rico furioso. Existe então uma resposta? Questionou Mike. Sim. Aprenda a usar as suas emoções para pensar e não a pensar com elas. Quando vocês, garotos, dominarem suas emoções, concordando em trabalhar de graça para mim, eu sabia que havia esperança. Quando novamente resistiram às suas emoções, quando os provoquei com mais dinheiro, vocês estavam novamente aprendendo a pensar em vez de se render às emoções. Este é o primeiro passo. Por que esse primeiro passo é tão importante? Perguntei. Isso vocês terão que descobrir. Quero que aprendam. Vou levá-los pelo caminho dos espinhos, em um lugar que quase todos evitam. Vou conduzi-los para esse lugar a que a maioria das pessoas tem medo de ir. Se forem comigo, abandonarão a ideia de trabalhar por dinheiro e aprenderão a fazer o dinheiro trabalhar para vocês. E o que recebemos se formos com o senhor? O que acontecerá se concordarmos em aprender? O mesmo que o irmão do coelho obteve, disse o pai rico, referindo-se à clássica história infantil. Existe um caminho de espinhos? Perguntei. Sim, o caminho de espinhos representa nosso medo e ambição, confrontar os temores, fraquezas e carências, selecionando os nossos pensamentos é a saída. Selecionar os nossos pensamentos? Perguntou Mike intrigado. Sim, escolher o que pensamos em vez de reagir a nossas emoções. Em vez de levantar da cama e ir para o trabalho, para resolver os problemas, porque está assombrado pelo medo de não ter dinheiro para pagar as contas, pergunte-se, trabalhar com mais afinco seria a melhor solução para este problema? A maioria das pessoas tem muito medo de racionalizar as coisas e acabar correndo porta fora para um trabalho que odeia. A boneca de Peach está no controle. Isso é o que quero dizer quando falo em escolher os pensamentos.
E como fazemos isso? Perguntou Mike. Isso é o que eu vou ensinar a vocês. Vou lhes ensinar como escolher seus pensamentos, em vez de reagir apavorados, tomando o café da manhã afobadamente e disparando porta fora. 20 anos atrás. Emoções e inteligência. Trabalho constantemente para controlar meus pensamentos e emoções. Vi este jogo se repetir na minha vida quando a emoção é intensa, a inteligência sai de cena. Lembrem-se do que disse antes. Um emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. A maioria das pessoas só tem um problema em mente, e é de curto prazo. São as contas no fim do mês. A boneca de piche. O dinheiro passa a conduzir suas vidas, ou melhor dizendo, o medo e a ignorância em relação ao dinheiro. Seguindo o passo dos pais, elas acordam toda manhã e vão trabalhar por dinheiro. Não tem tempo de se perguntar a outra maneira. Suas emoções estão no controle de seus pensamentos, não a razão. O senhor pode distinguir entre pensar com as emoções e com a cabeça? Perguntou Mike. Sim, eu ouço isso o tempo todo. Ouço coisas como, bem, todo mundo deve trabalhar. Os ricos são desonestos. Vou procurar outro emprego. Mereço esse aumento. Eles não vão me passar para trás. Gosto deste emprego porque é seguro. Ninguém se pergunta. O que estou perdendo aqui? O que interromperia o pensamento emocional e daria tempo de pensar com clareza? Enquanto caminhávamos de volta à loja, o pai rico explicou que os ricos realmente faziam dinheiro. Eles não trabalhavam por ele. E continuou explicando que quando Mike e eu estávamos cunhando moedas de 5 centavos com o chumbo, pensando que estávamos fazendo dinheiro, pensávamos quase como os ricos. O problema é que estávamos praticando um ato ilegal. Era legal quando o governo e os bancos faziam, mas não quando nós fazíamos. Ele explicou que havia formas legais e ilegais de fazer dinheiro. O pai rico continuou explicando que os ricos sabiam que o dinheiro era uma ilusão, como a cenoura para o burro. É em virtude do medo e da ambição que milhões de pessoas aceitam a ilusão de que o dinheiro é real. Não é. Ele é uma ficção. Somente a ilusão da confiança e a ignorância das massas permitem que o castelo de cartas fique em pé. Ele falou do padrão ouro que vigorava nos Estados Unidos e que, na verdade, cada nota de dólar era um certificado de prata. O que o preocupava é que algum dia o país pudesse abandonar o padrão ouro e os dólares deixassem de ser certificados por algo tangível. O que aconteceria, garotos? Seria uma grande confusão. Os pobres, a classe média e os ignorantes teriam suas vidas arruinadas simplesmente porque continuariam acreditando que o dinheiro é real e que a empresa para o qual trabalham ou o governo cuidaria deles. Naquele dia, não entendemos do que estava falando, mas com o decorrer dos anos, isso passou a fazer cada vez mais sentido. Vendo que os outros não veem. Ao entrar em sua caminhonete no estacionamento da pequena loja de conveniência, ele disse: continuem trabalhando, meninos, mas quanto mais cedo se esquecerem de que precisam de um contra-cheque, mais fácil se tornará a sua vida adulta. Continuem usando o seu cérebro, trabalhem de graça, e logo sua mente lhes mostrará formas de ganhar muito dinheiro do que eu poderia lhes pagar. Vocês verão o que outras pessoas nunca percebem, oportunidades que estão na frente de seu nariz. A maioria jamais enxerga estas oportunidades porque busca dinheiro e segurança. E é isso o que recebe. No momento em que vislumbrarem uma oportunidade, vocês a reconhecerão pelo resto de suas vidas. Quando conseguirem isso, vou lhes ensinar outra coisa. Aprendam essa lição e evitarão uma das maiores armadilhas da vida. Mike e eu pegamos nossas coisas na loja e nos despedimos da Sra. Martin. Voltamos ao parque, ao mesmo banco na área de piquenique, e passamos várias horas pensando e conversando. Passamos a semana seguinte na escola, pensando e conversando. Durante outras 2 semanas, pensamos, conversamos e trabalhamos de graça. No fim do segundo sábado, estava eu, outra vez, me despedindo da Sra. Martin e lançando um olhar sonhador para a estante das revistas em quadrinhos.
O problema de não ganhar nem mesmo 30 centavos aos sábados era que eu não tinha dinheiro para comprar gibis. De repente, enquanto a senhora Martin se despedia de Mike e de mim, vi que fazia algo que eu nunca a vira fazer antes. A senhora Martin estava arrancando a metade superior da capa do gibi. Ela guardava essa metade e jogava em uma caixa de papelão, o resto da revistinha. Quando perguntei o que estava fazendo, ela falou: "Estou jogando fora. Devolva a parte de cima da capa para o distribuidor das revistas, que me dá um crédito quando traz os novos gibis. Ele vai chegar aqui daqui a 1 hora." Mike e eu esperamos 1 hora. Quando ele chegou, perguntei se podíamos ficar com os gibis velhos. Ele respondeu: "Vocês podem ficar se trabalharem nessa loja e não os revenderem." Lembre-se de nossa antiga parceria? Bem, Mike e eu a ressuscitamos. Usando um quarto vazio no porão de Mike, começamos a empilhar ali centenas de gibis. Em pouco tempo, nossa biblioteca de gibis estava aberta ao público. Contratamos a irmã caçula de Mike, que adorava estudar, para ser bibliotecária. Ela cobrava de cada criança um ingresso de 10 centavos e a biblioteca permaneceria aberta depois das aulas, das 2h30 às 4h30, todos os dias. Os frequentadores, as crianças da vizinhança, podiam ler quantos gibis conseguissem nessas 2 horas. Era uma pechincha. Cada gibi custava 10 centavos e era possível ler 5 ou 6 nessas 2 horas. 20 anos atrás, o poder da criatividade. Na era da informação e da internet, milhões de pessoas com menos de 30 anos enriquecem usando a imaginação para criar aplicativos que mudam o mundo, do Facebook e Uber ao Snapchat e muito mais. Os criativos prosperam, enquanto os outros procuram empregos, uma vaga que em breve será ocupada por robôs e tecnologia. A irmã de Mike controlava a saída da garotada, para se assegurar de que ninguém estivesse levando uma revista emprestada. Ela também controlava os livros, registrava quantas crianças compareciam diariamente, quem eram elas e os comentários que faziam. Mike e eu recebemos uma média de $9,50 por semana, durante um período de 3 meses. Pagávamos $1 por semana à sua irmã e deixávamos que lesse de graça quantos gibis desejasse, o que ela raramente fazia, porque estava sempre estudando. Mike e eu mantivemos o acordo de trabalhar todo sábado na loja e arrecadarmos os gibis descartados. Mantivemos nosso acordo com o distribuidor, pois não revendíamos nenhum gibi. Quando eles ficavam muito rasgados, os queimávamos. Tentamos abrir uma filial, mas nunca encontramos alguém tão dedicado e confiável quanto a irmã do Mike para cuidar dela. Nessa idade precoce, descobrimos como era difícil conseguir bons funcionários. 3 meses depois da inauguração da biblioteca, houve uma briga na sala. Alguns garotos de outro bairro a invadiram e começou a confusão. O pai de Mike sugeriu que fechássemos o negócio. Nossa biblioteca deixou de existir e paramos de trabalhar aos sábados na loja de conveniência. De qualquer forma, o pai rico estava entusiasmado e queria nos ensinar mais. Ele estava feliz porque tivemos um êxito na primeira lição. Aprendemos a fazer o dinheiro trabalhar para nós. Como não tínhamos recebido pagamento pelo trabalho da loja, forçamos nossa imaginação e identificamos uma oportunidade de ganhar dinheiro. Ao começar nosso próprio negócio, a biblioteca de gibis, estávamos controlando nossa própria finança e não dependíamos de um empregador. A melhor parte é que nosso negócio rendia dinheiro para nós, mesmo que não estivéssemos fisicamente presentes. Nosso dinheiro trabalhava para nós. Em vez de nos pagar em dinheiro, o pai rico tinha nos dado muito mais. Sessão de estudo. Capítulo 1. Lição 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. Resumo. Quando estava com 9 anos, Robert Kiyosaki e seu amigo de infância não foram convidados para a praia pelos seus colegas de classe porque eram garotos pobres, em uma escola abastada. Depois de seu pai pobre, que era professor e construiu uma vida confortável, mas sempre lutou para pagar suas contas, lhe fala que ele simplesmente devia fazer dinheiro. Ele e seu amigo Mike fizeram o seguinte:
Coletaram tubos vazios de pasta de dentes que na época eram feitos de chumbo. Eles os fundiram e usaram moldes de gesso para fazer moedas falsas. Eles foram rapidamente repreendidos pelo pai de Robert, que disse a eles que deveria conversar com o pai de Mike, que apesar de nunca ter terminado o ensino médio, administrava vários negócios bem-sucedidos. O pai de Mike, o pai rico, do título deste livro, concordou em ensiná-los, mas sob os seus termos. Ele os colocou para trabalhar por 3 horas, todas as manhãs dos sábados em uma loja de conveniência, espanando as comidas empacotadas e fazendo a limpeza. Ele pagava 10 centavos por hora, que Robert geralmente gastava em revistas em quadrinhos. Rapidamente, Robert ficou frustrado com o trabalho entediante e a baixa remuneração. Quando falou que pretendia parar, Mike disse a ele que o seu pai já previa que aquilo aconteceria, o que Robert precisava encontrá-lo. O pai de Robert era um professor universitário letrado, mas o pai de Mike era um homem de poucas palavras, que ensinava de uma maneira muito diferente, que Robert estava prestes a descobrir. Na manhã do sábado seguinte, Robert foi encontrar o pai de Mike, mas ficou esperando-o por 1 hora em uma sala escura e empoeirada. Ele estava entediado e irritado quando o pai de Mike chegou e o acusou de ser arrogante e desrespeitoso. Quando Robert lhe disse que não havia aprendido nada, o pai de Mike calmamente discordou. Seu pai rico explicou que a vida não ensina com palavras, mas batendo em você. Algumas pessoas apenas se deixam levar, outras descontam isso em seu chefe ou nos entes queridos. Mas algumas pessoas aprendem uma lição com isso e recebem bem as pancadas da vida. Por quê? Representam um aprendizado. Os que não entendem a lição desperdiçam suas vidas culpando os outros e esperando pelo pote de ouro no final do arco-íris, ou decidem torná-los seguras e nunca assumem grandes riscos ou vitórias. O pai rico disse a Robert que ele e Mike foram as primeiras pessoas que lhes pediram para ensinar como fazer dinheiro. Ele tinha mais de 150 empregados que, embora já tivesse lhe pedido emprego, nunca pediram a orientação que Robert e Mike queriam. Então o pai rico decidiu criar um curso inspirado no mundo real para simular para os meninos as pancadas da vida. Robert questionou que lição havia aprendido, além de que o pai de Mike era mesquinho e explorava seus funcionários. O pai rico o desafiou, dizendo que a maioria das pessoas culpava os outros, quando, na verdade, suas atitudes eram o problema. Como solucionar o problema? Sua mente? O pai de Mike disse a ele. Ele queria que Robert aprendesse como o dinheiro funciona, para fazê-lo trabalhar para ele. Ele ainda ficou feliz que Robert estivesse irritado, porque a raiva, combinada ao amor, cria a paixão, um componente chave do aprendizado. O dinheiro não resolve os problemas das pessoas, ele continuou. Muitas pessoas que têm um emprego bem remunerado lutam com problemas financeiros, como o pai pobre de Robert, porque não sabem como fazer o dinheiro trabalhar para elas. Ele disse que as emoções que Robert sentiu ao trabalhar por 10 centavos a hora, frustração e impotência, o acompanhariam para toda a sua vida, se não aprendesse logo aquelas lições. Ele apresentou Robert ao conceito de impostos, mostrando que as classes médias e baixas permitem que o governo as tribute, mas os ricos não. Ele perguntou se Robert ainda tinha paixão pelo aprendizado. Quando respondeu que sim, seu pai rico disse que pararia de pagá-lo pelo trabalho na loja. Ele falou a Robert para refletir e tentar compreender. Robert e Mike trabalharam de graça por 3 semanas. O pai de Mike apareceu e os chamou para uma conversa, perguntando se ainda não havia aprendido nada. Eles não tinham. O pai rico disse a eles que se não aprendessem a lição, seriam como a maioria das pessoas que trabalha arduamente por pouquíssimo dinheiro durante toda a sua vida. Eles lhe ofereceu 25 centavos por hora, mas eles hesitaram. Ele subiu a oferta para $1 a hora e então para $2 a hora. Mas Robert permaneceu em silêncio. A oferta final de $5 a hora, uma quantia homérica para a época, corroborou para Robert que ele não era comprável. O pai rico disse que era bom que eles não tivessem um preço. A maioria das pessoas tem, porque suas vidas são controladas pelo medo e pela ganância. O medo as fazem trabalhar com afinco por um salário, mas uma vez que recebam esse dinheiro, a ganância as faz pensar sobre tudo o que é possível comprar, o que faz com que precisem de mais dinheiro e gastem cada vez mais. Isso é o que o pai rico chama de corrida dos ratos. Ele disse para os meninos que o primeiro passo era admitir como se sentiam. Muitas vezes as pessoas agiam com emoção, em vez de pensar de maneira lógica. Tinham medo de admitir que o dinheiro conduzia suas vidas e então as controlava. Não são apenas os pobres que enfrentam esse medo. Os ricos, eventualmente, operam a partir do medo. Ele queria ensinar aos meninos a não ser apenas ricos, pois o dinheiro não soluciona o problema. A escola é importante, disse a eles. Para a maioria das pessoas, ela é o fim.
e não o começo. E o segredo para os meninos era aprender a usar as emoções para pensar e não pensar com as emoções. Eles deviam aprender a selecionar seus pensamentos. Ele disse a eles para ficar de olho em maneiras de ganhar dinheiro, dizendo: no momento em que identificarem oportunidades, sempre as reconhecerão pelo resto da vida. Os meninos concordaram e logo perceberam uma oportunidade para criar uma biblioteca em que crianças poderiam pagar uma taxa fixa e ler quantas revistas em quadrinhos pudessem em 2 horas. Gibis não vendidos, que de outra forma teriam sido jogados fora daquela loja de conveniência. Eles tiveram um bom lucro e o negócio foi muito bem sucedido durante 3 meses, até que uma briga na biblioteca acabasse com tudo. Mas eles aprenderam a primeira lição sobre fazer o dinheiro trabalhar para eles, mesmo que não estivessem fisicamente presentes. Eles estavam prontos para aprender mais e o pai de Mike para ensiná-los. Momento do hemisfério esquerdo. Apesar de ter um trabalho bem remunerado, as pessoas como o pai pobre de Robert lutam para sobreviver. Momento do hemisfério direito. Olhar de uma forma diferente e criativa para os quadrinhos descartados levou a uma oportunidade de negócios. Momento subconsciente. As pessoas permitem que emoções como o medo e a ganância ditem as regras sobre as suas vidas. O que Robert quer dizer? Agora é hora de refletir. Pergunte a si mesmo o que Robert quer dizer nesta criação e por que ele diz isso. Nesta sessão, você não precisa concordar ou discordar dele. O objetivo é entender o que Robert está dizendo. Lembre-se, esta sessão de estudo é projetada para ser coadjuvante e de apoio. 2 cabeças pensam melhor do que uma. Se você não entende o que Robert está dizendo, não desista da lição. Peça ajuda. Aproveite o tempo para discutir cada citação até compreendê-la. Citações. Abre aspas. As classes médias e baixas trabalham por dinheiro. Os ricos fazem com que o dinheiro trabalhe para eles. A vida bate em todos nós. Alguns desistem, outros lutam. Alguns aprendem a lição e seguem em frente. Recebem satisfeitos os trancos da vida. Pare de me culpar, pensando que sou o problema. Se pensar que eu sou o problema, então terá que me transformar. Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. No caso do dinheiro, a maioria das pessoas prefere não arriscar e se sentir segura. Elas não são conduzidas pela paixão, mas pelo medo. A maioria das pessoas, se receber mais dinheiro, apenas se endividará mais. Saiba apenas que o medo que faz a maioria das pessoas trabalhar em um emprego, o medo de não pagar as contas, de ser mandado embora, de não ter dinheiro suficiente, de começar de novo, esse é o preço de aprender uma profissão ou habilidade e então trabalhar pelo dinheiro. A maioria das pessoas se torna escrava dele e fica zangada com o patrão. Tudo o que estou dizendo é que na maioria das vezes são as emoções que comandam o pensamento. Um emprego é apenas uma solução de curto prazo para um problema de longo prazo. É como a história do burro que movimenta a carroça enquanto o seu dono fica balançando uma cenoura em frente do seu nariz. O dono do burro vai aonde deseja ir, mas o burro corre atrás de uma ilusão. Amanhã só haverá outra cenoura para o burro. Questões adicionais. Agora é o momento de usar a história deste capítulo para entender o que Robert está dizendo e aplicá-las a você e sua vida. Faça a si mesmo as perguntas abaixo e as discuta com seus parceiros de estudos. Seja honesto consigo mesmo e com seu parceiro. Se não gostar das respostas que der, pergunte a si mesmo se está disposto a mudar e aceitar o desafio de transformar seus pensamentos e mentalidade. Pergunta número 1. Quão comum é a abordagem do dinheiro do pai pobre de Robert? Pergunta número 2. O pai rico de Robert disse que o verdadeiro aprendizado requer energia, paixão e uma motivação ferrenha. Quais exemplos de sua vida provaram que isto é verdade? De quais lições você nunca se esqueceu e por quê? Terceiro, será que o valor de 10 centavos a hora e então nenhum pagamento instigaria você à mesma reação que Robert teve? Quarto, o medo é o que motiva a maioria das pessoas a trabalhar. Existem outros fatores em jogo? Quinto, a tentação de pensar que mais dinheiro aliviaria este medo é forte. Por que essa é uma opção tão comum? Sexto, em qual momento da sua vida você agiu com as emoções? Quando foi capaz de observar as suas emoções e, em vez delas, optar pela lógica? Sétimo, os ricos ou os pobres são mais suscetíveis a ser controlados por emoções com medo e ganância? Por que acha isso? 8. Você acha que a maioria das pessoas percebe que está presa na corrida dos ratos? Se sim ou não, por quê? Notas. Uncle Remus,
1981, de Joyce Harris, é uma história infantil tradicional norte-americana que se passa no sul dos Estados Unidos. Com base nela, a Disney lançou o filme A Canção do Sul, em 1946. A boneca de Piche, altamente pegajosa, é usada pela raposa como isca para capturar e livrar-se de seu inimigo, o coelho. Fim das notas. Capítulo 2. Lição 2. Por que possibilitar a proficiência financeira? Não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto conserva. O cronograma das publicações aqui do canal funciona da seguinte forma. Postamos os episódios dos audiolivros aqui no canal a cada 5 dias. Assim você fixa bem o conteúdo e dá tempo de se atualizar. E no final, após todos os episódios estarem postados, publicamos um vídeo único e completo do livro, para que você possa ver tudo de uma vez aqui no canal, ou acesse o nosso blog e baixe o arquivo para poder ver offline. Fique ligado nos episódios e prepare-se para a nossa live de encerramento. Inscreva-se no canal e ative as notificações para você ser lembrado de quando vai acontecer as nossas reuniões. Eu estou ansioso para essa troca de conhecimento com você. Obrigado por ouvir. Não se esqueça de deixar um comentário sobre o que achou deste episódio. E se tem algum livro dos temas como criatividade, marketing e artes visuais, não deixe de pedir aqui nos comentários. Obrigado por ouvir. Clique para ver o próximo episódio ou confira os vídeos sugeridos.